Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e a nossa aula de hoje vai ser sobre dinossauros? Como assim? Brincadeira, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser sobre multiplicação e divisão de números decimais. Os dinossauros aqui é a obra de arte do meu filhinho de 4 anos. Afinal de contas, né? Eu roubei um pouquinho do quarto dele para estar gravando a aula de vocês. Mas antes da nossa aula, então, solta a vinheta. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar agora então falando sobre a multiplicação de números decimais. Bom, temos aqui dois números, certo? 3,21 vezes 2,352, 352. O que significa isso? Nós temos aqui 3 inteiros, 2 décimos e 1 centésimo. Aqui 2 inteiros, 3 décimos, 5 centésimos e 2 milésimos. Então, assim como os números têm as suas classificações de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, após a vírgula eles também têm essa sequência, né? Décimo, centésimo, milésimo e assim continua, né? Então, olha só, o que a gente precisa saber para que a gente possa multiplicar esses números? É simples. Eu vou mostrar para vocês um jeito bem simples da gente fazer isso. Bom, vamos aqui então colocar os números dessa forma. Certo? O modo convencional que a gente usa aqui para multiplicar os números. Eu vou fazer essa multiplicação então. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10. Vai 1 aqui em cima, 5 vezes 3, 15, com 1, 6. Eu vou deixando aqui, né, os espacinhos sempre. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. E vou deixando o espacinho. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Mas e a vírgula? O que a gente vai fazer com ela? Bom, vocês viram, eu multipliquei normal como se não tivesse vírgula. Agora eu vou fazer uma coisa, eu vou prestar atenção no seguinte. Eu tenho aqui, vou botar assim, ó, duas casas depois da vírgula. E aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula. Bom, se eu for dar uma olhadinha, eu tenho então 2 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula. Ao todo eu tenho 5 casas, né, depois da vírgula, se eu juntar esses dois valores. Bom, no meu resultado, eu preciso ter então 5 casas depois da vírgula. Se eu tenho 2 aqui, 3 aqui, basta que o meu resultado então tenha 5 casas após a vírgula. É bem simples. Então eu só vou somar aqui normal agora. 2, 4 mais 5, 9. Aqui 9, 12 com 2, 14, vai 1, 2, 11 com 4, 15, vai 1, 7. E eu vou contar aqui, ó, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 casas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas após a vírgula. Eu apenas peguei
Contei aqui 2 e 3 e o meu resultado tem 5 casas depois da vírgula. Beleza? Então é isso, pessoal. A multiplicação por números decimais, ela é muito simples. A gente multiplica normalmente, como se não tivesse vírgula. Nós não nos preocupamos com a vírgula durante a multiplicação e no final nós apenas vamos olhar aqui quantas casas temos aqui no primeiro fator, quantas casas temos no segundo fator após a vírgula, né? Vemos ao todo quantas tem, o nosso resultado tem que ter essa quantidade. Eu tinha 2, 3, o meu resultado tem 5. Beleza? Eu vou apagar aqui e vou vir com agora mais alguns exemplos para vocês. Vamos lá, pessoal, voltamos com mais 2 exemplos. Vem comigo aqui, olha só. Esse aqui, 5,021. 5 inteiros e 21 milésimos. A gente lê dessa forma. Vezes 3. Bom, agora esses 2 exemplos, eu coloquei um número decimal vezes um número inteiro. E um número inteiro vezes um número decimal. Só para a gente ter alguns exemplos um pouquinho diferentes. Então vamos lá, aqui a gente vai multiplicar normal. 3 vezes 1, 3. Bom, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. É simples, olha só. Temos 1, 2, 3 casas após a vírgula e nenhuma. Então o meu resultado, 1, 2, 3 casas após a vírgula. Certo? É simples, né? É bem fácil quando tem um inteiro e um decimal. Vamos ver esse caso aqui, ó. É um pouquinho diferente. Lembrando também que a ordem dos fatores não altera o produto. Eu poderia muito bem trocar esses dois de lugar sem alterar o produto, sem alterar o resultado. Mas eu vou mostrar para vocês como que se faz dessa forma aqui, porque talvez alguém tenha uma dúvida sobre isso. Vamos lá, então ficaria assim, ó, 5 vezes 4 é 20. Deixaria um espaço e iria para o próximo 1 vezes 4, 4. Deixaríamos os espaços, 2 vezes 4, 8. Deixamos os espaços, 2 vezes 4, 8. Juntamos todos eles. Temos 3 casas após a vírgula, 3 casas após a vírgula. Beleza, então é simples, basta que a gente conte as casas após a vírgula e no final junte. Vamos lá, ver mais um exemplo que eu vou fazer para vocês aqui, olha só. 2,578 vezes 5,21. Bom, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 8, 16. Vem 1 aqui. 2 vezes 7, 14. Com 1, 5. 2 vezes 5, 10. Vem 1 aqui, né? 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. Veio 1 aqui para cima. Então 2 vezes 5, 10. Com 1, 11. Vem 1 para cá. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Bom, terminamos de multiplicar aqui pelo 2. Passamos para o próximo. Deixamos aqui, então, o espaço. Estamos multiplicando o 5 aqui, ele representa uma centena, ele representa 500, por isso que a gente deixou os espaços aqui, certo? Então, 5 vezes 8, 40, ele vai vir aqui, deixa eu apagar aqui em cima. 4, 5 vezes 7 é 35, com 4, 39, vem 3, 5 vezes 5 é 25, com 3 é 28, 5 vezes 2 é 10, com 2 é 12. Bom, eu terminei de multiplicar pelo 5, agora não tenho mais ninguém para multiplicar aqui, eu vou somar esses resultados então. Bom, vai ficar 8, 7 com 6, 13 vem 1, 10 com 0, mais 1, 11 vem 1,
3, 4, com 9, 13, vem 1. 6 com 8, 14, vem 1, 3 e 1. Certo, agora eu conto quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho 3 casas e aqui eu tenho 2 casas. Ao todo, 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais. Ou seja, 5 casas após a vírgula. Beleza, pessoal? Então é bem simples. Agora eu vou apagar o quadro aqui e a gente vai vir então com os exemplos de divisão com números decimais. Beleza? Então ficamos aqui, pessoal, ó, com 256 dividido por 160. Bom, a nossa intenção é saber quantas vezes o 160 cabe dentro de 256. Vamos lá, olha só. Aqui a gente vê que cabe uma vez. Né? 256 menos 160, porque duas vezes dá 320, já passa de 256. Vamos subtrair aqui. Sobra 6, tem que pedir emprestado aqui, sobra 9. Aqui virou 1, sobrou 0. Beleza. Agora, 96 é menor do que 160, então a gente não consegue dividir ali. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos trazer aqui um zero lá do além para esse 96. Ele vira 960, então nós acrescentamos aqui no nosso quociente uma vírgula, o que nos dá direito agora de acrescentarmos então as casas decimais, as casas após a vírgula. Bom, 960 dividido por 160, vamos lá, 160, 320, 480, 640, 800, 160 vezes 6, 960. Então são 6 vezes. 6 vezes 160 é 960, 0, 0. E 0. Então, 2,56 dividido por 1,56 é 2,56 dividido por 1,6 é 1,6. Então, nós temos aqui como resposta 1,6. Esse seria um dos métodos, né? A gente multiplicando eles para eliminar a vírgula. Vou mostrar o segundo método, olha só. Bom, nós temos aqui 2,56 e 1,6. Esse é um pouquinho mais simples, tá? Tem duas casas decimais, tem uma casa decimal. Eu apenas acrescento um zero aqui para igualar e esqueço da vírgula. Ah, mas esse é bem mais fácil, por que você não falou antes? Porque a gente precisa entender esse conceito aqui, certo? Da multiplicação por base 10. E depois disso, acontece a mesma coisa que aconteceu ali, né? Igualzinho, certo? Ó, vem uma vírgula para cá, 6 vezes vai dar 960, temos aqui 0 como resultado. Bom, e ainda tem outra maneira da gente resolver isso? Tem. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas antes eu vou apagar o quadro. Então, olha só. A outra maneira é a seguinte. Se toda fração é uma divisão, toda divisão pode ser expressa através de uma fração também. Bom, para mim transformar esse número numa fração, eu apenas tenho que fazer o seguinte, 256 sobre 100. Afinal, tem duas casas depois da vírgula. Basta eu colocar aqui ele sendo dividido por 100. Coloquei aqui a divisão. O 1,6 tem apenas uma casa depois da vírgula. Eu coloco então 16 dividido por 10. Eu apenas tirei a vírgula, ó, 256 sobre 100. Se eu dividir 256 por 100, a resposta será 2,56. Se eu dividir 16 por 10, a resposta será 1,6.
6. Transformei eles em fração e agora eu apenas faço o quê? A divisão das minhas frações. Então ficaria aqui 256 vezes 10, 2.560 sobre 1.600. E daí agora eu eliminaria aqui os zeros já, como se eu estivesse dividindo por 10 e 10, e faria a mesma divisão que eu fiz anteriormente, que a gente sabe que o resultado é 1,6, certo? Então eu eliminei as vírgulas, transformando elas em fração, dessa forma aqui, realizando a divisão pelas frações. Depois chegou aqui, eu apenas vou fazer, né, a minha divisão. Eu poderia ir simplificando para ficar de uma maneira mais fácil, mais simples? Sim, poderia. Por exemplo aqui, nós poderíamos ter, vamos botar aqui embaixo, 256 sobre 160. Vamos ver até onde a gente chega aqui. Dividido por 2, dividido por 2. Bom, aqui, né, temos 80, 128. Certo? Dá para dividir por 2 de novo. Temos 40, 64. Dá para dividir por 2 e por 2. Temos 32 e 20. Por 2, por 2, temos 16 e 10. Bom, aqui já ficou simples. Se eu dividir por 2 e 2 de novo, eu vou ter 8 e 5. E 8 dividido por 5, eu sei, é 1,6. Mas aqui ficou fácil, porque dividir 16 por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então eu tenho aqui 1,6. Essas são as maneiras que a gente tem de resolver divisão, então, com números decimais, tá, pessoal? Eu vou passar mais alguns exemplos aqui para que a gente entenda um pouco melhor, beleza? Eu já volto. Vamos lá então, pessoal, para esse exemplo aqui, ó. 462,53 dividido por 2,3. Bom, são duas casas decimais, aqui uma, vou acrescentar um zero e vamos deixar as vírgulas de lado. Bom, o 4 aqui não dá para dividir pelo 230, 46 também não, mas eu vou pegar aqui então o 462. Quantas vezes o 230 cabe dentro de 462? Cabe em duas vezes, porque 230 vezes 2 é 460. Bom, fazendo a subtração aqui, sobra 2, 0 e 0. Beleza, agora eu vou baixar o meu 5. 25 dá para dividir por 230? Não dá. O que eu vou fazer aqui? Acrescento um 0. Agora abaixo o 3. 253 dá para dividir por 230? Sim. Quantas vezes? Uma. Coloco aqui. Sobra 3, sobra 2, 0. Bom, agora, como a gente não tem mais nenhum número aqui para descer, trazemos aquele zero do além e colocamos uma vírgula. 230 dá para dividir por 230? Dá. Quantas vezes? Uma. Então, uma, que dá 230, 0, 0, 0 e fim. Encerramos aqui então a nossa divisão. Temos como quociente 201,1. Lembrando então, gente, é importante a gente saber também que tem um método da fração, transformar em fração. Esse modo aqui, ao meu ver, é simples, mas também podemos usar o método de transformá-los em fração. Como que funciona? Dessa forma. Vamos lá, olha só. 462,53 dividido por 2,3. Certo. Vamos fazer o seguinte. Aqui temos duas casas depois da vírgula, então 462
5, 3. São duas casas. 2 zeros embaixo, então. 100. Dividido por 2,3 vira 23. Tinha uma casa apenas 10. A gente vai fazer aquela multiplicação cruzada, que é a divisão, né? Vou aqui. Resolveram falhar aqui os canetões. Vou fazer com o preto mesmo. Então aqui, como eu estou multiplicando por 10, eu acrescento um zero. E eu estou multiplicando aqui por 100, eu acrescento 2 zeros. Vou simplificar ali, então eu já fiz uma divisão ali por 10. Fiquei então com 46253 dividido por 230. Que é o que a gente chegou aqui, certo? Daqui em diante nós faríamos então a divisão igual fizemos aqui e teríamos resultado. Em alguns casos a gente consegue ir simplificando, se torna mais fácil. Alguns outros nem tanto, né? Aqui a gente usou esse método para poder transformar, né? Aqui eu não fiz a setinha, para poder transformar então em um número sem vírgula, tá, gente? Na minha opinião, olha aqui, tinha duas casas decimais, tinha 3 casas decimais, o outro só tinha uma, iguala, coloca zeros para igualar as casas decimais, certo? E depois resolve normalmente, tá? Esquece a vírgula e resolve normalmente. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos e até a próxima. Muito obrigado!